queridos alunos e alunas do curso de redação para o Enem, hoje nossa primeira aula, vamos dar uma contextualização geral, né? Tirar um pouco do medo de vocês em relação às aulas do Enem, né? A redação, como que ela deve ser feita, como que ela não deve, e hoje eu vou tentar falar de maneira muito sucinta sobre os principais critérios, o que vocês devem fazer, o que vocês devem evitar. Primeira coisa, o que é a redação para o Enem? A redação para o Enem ela tem algumas regras específicas que eu coloquei aqui para vocês. A primeira delas é um texto dissertativo. Edu, como assim um texto dissertativo? A redação, desde que o Enem foi criado, ela foi criada no modelo copiado do ensino superior do TCC, do trabalho de conclusão de curso, onde o aluno deve fazer uma introdução, uma contextualização inicial, um desenvolvimento, onde aí sim ele argumenta, ele coloca tudo que ele tem que colocar, e uma proposta de intervenção, que é uma solução ou um atenuante para o problema. É isso. Trouxeram esse modelo para vocês. Então acabou a época dos vestibulares antigos, nos quais eu mesmo fiz, de redações empíricas, fale sobre felicidade, fale sobre suas férias, já teve até redação de vestibular sobre isso, né? Não é mais assim. Tá? O Enem, ele tem essas regras simples aqui. Então, texto dissertativo, ele tem que ter entre 8 e 30 linhas, isso é muito importante. Qualquer texto com 7 linhas ou menos, 0. Passou de 30 linhas, não é 0, mas você vai ter a nota diminuída. Por curiosidade, redações nota 1000 costumam ter entre 23 e 30 linhas, não menos que isso, não mais. Sugestão minha, entre 25 e 30. Nós vamos trabalhar isso muito nas aulas presenciais nossas, né? E isso também é uma regra importante. O aluno deve propor soluções, é o último critério de correção, que depois eu vou falar para vocês. Então, não adianta vocês fazerem uma redação, vocês redigirem um texto muito bonito, se vocês não propuserem uma solução ou um atenuante. Edu, o que é isso? Qual que é a diferença, né? Vamos supor que numa redação de Enem cai um tema para você resolver o problema da fome no Brasil. Você não é um cientista social nem político, você não vai conseguir, numa redação de 30 linhas, resolver esse problema, mas você vai propor atenuantes, maneiras de mitigar, de diminuir esse problema. Então, a intervenção serve para isso. Então, primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça, a intervenção não é uma solução concreta e definitiva para aquilo. Não, são maneiras que vocês vão propor na redação para diminuir ou então para mitigar aquele problema, tá bom? De maneira geral, a redação de vocês, ela é dividida em 5 critérios, eu chamo de C1, C2, C3, C4 e C5. Hoje eu vou falar só no contexto geral, até porque vocês não têm que se preocupar exatamente com o que é cada critério, mas quando vocês receberem a redação do Enem, vocês vão ver esses critérios lá, e aí sim é importante vocês perceberem onde vocês estão melhor, onde vocês estão pior, e tentar conseguir mais qualidades para melhorar nos critérios que vocês estão com uma nota menor. O C1, eles chamam de norma culta. O que é o C1? De maneira geral, ortografia. Erros ortográficos de vocês estão aqui. Erros de estilo, aluno que não coloca muita vírgula, que faz uma frase do início ao fim, são erros comuns, vícios que a gente traz desde o fundamental, é aqui que vocês vão perder ponto, tá? Toda vez que vocês escreverem exceção com 2 S, vocês vão perder ponto aqui. Alguns erros são mais graves que outros, alguns erros chamam mais atenção do que outros, tá bom? O C1 é isso. Então, se você vem com C1, por exemplo, 100, metade da nota, você teve muitos erros na tua redação. 2, ele chama de capacidade de leitura, na verdade é a interpretação do texto. Aqui, o C2, aliás, cada um desses critérios vale 200 pontos, né? No C2 é um dos critérios onde mais tem 0 na redação. Por quê? É quando o aluno é a chamada fuga ao tema. É aí que o corretor vai interpretar se você conseguiu fazer um texto condizente com o que foi pedido. Se você entendeu quais eram os textos de apoio e se você soube interpretá-lo e trazê-lo para cá. Então, se você fugir ao tema, você vai perder pontos aqui. Se você teve 200, é porque toda a tua redação, mesmo não sendo excepcional, você em nenhum momento saiu do tema dela. Você conseguiu escrever sobre o que foi proposto. C2 é isso. Agora, 2 critérios muito próximos, tá? Reparem, aqueles de vocês que já fizeram Enem, aqueles que não fizeram, que não vão fazer, vocês vão perceber que dificilmente a nota do C3 e C4 de vocês vai ser muito, muito longe. Tá? Não passa de 50, 100 pontos a diferença, porque elas estão muito interligadas, né? O C3 é a tese e argumentação. É a maneira de você escrever, você trazer o teu argumento para lá e você ser convincente para quem vai corrigir. A diferença do C4 é coesão. O que é? A maneira com que você coloca a tua tese e a tua argumentação. Então, por exemplo, você colocou um argumento lá, você colocou o teu ponto de vista, você explicou ele depois. Você colocou um terceiro, você explicou ele depois. Ah, você colocou um argumento no início, depois você vai explicar ele no final da redação. Você vai perder pontos aqui. Tá? C3 e C4, então, estão muito interligados. E o 5, vocês vão perceber no final do curso que é o mais fácil de fazer, porque talvez é o único que tem um modelo pronto e fácil, né, de resolver, que é a proposta de intervenção. Nós vamos ter pelo menos uma aula específica nisso. Tem algumas maneiras tranquilas de vocês fazerem a intervenção, mesmo vocês não fazendo uma redação
excepcional, vocês conseguem fazer uma intervenção para chegar próximo dos 200, né? Porque aqui é onde vocês vão colocar as ideias de vocês para mitigar, como eu falei antes, aquele problema, tá bom? Então, de maneira geral, na aula de hoje eu queria falar isso e já antecipando também a famigerada nota zero, né? Por que tanta gente tira nota zero? Mais de 100 mil pessoas tiraram no passado. Esses dados que eu coloquei aqui são ligados a 2019, tá? Em especial, as maiores causas do zero da redação. Primeira, redação em branco ou com menos de 8 linhas. Né? Então não adianta, se você fez pode ser 7 linhas magníficas, tem menos de 8, está com zero. E redação em branco, às vezes a pessoa já fica tão nervosa que ela já chega e já entrega. Né? Segundo, fuga ao tema, aquilo que eu falei. Né? C2, capacidade de leitura. Se vocês fugir ao tema, vamos dar um exemplo prático aqui. A aluna ficou muito emocionada, estava gestante, ficou emocionada durante a gestação e não importa, e o tema foi totalmente distinto, mas ela quis falar na redação sobre a gestação dela, porque era uma dádiva, algo familiar que aconteceu a ela, lá que a emocionou, que a marcou e ela quis falar sobre aquilo na redação. Né? A redação não era sobre aquilo, ela perdeu. Você teve um problema familiar, uma doença, alguém na família, que aquilo te marcou, você perdeu a maior parte da redação falando sobre isso e fugindo ao que foi proposto. Então, nota zero, né? Você vai fugir ao tema. Evitem. Então, essa é uma das coisas que eu sempre falo. Primeiro, situações familiares a vocês, coisas que emocionaram a vocês, não necessariamente são relevantes para o contexto. Problemas locais da tua cidade, do teu estado, não são relevantes, muitas vezes, ou são desconhecidos para quem vai corrigir. Eu não sei se vocês sabem, quem corrige o Enem de vocês são pessoas de regiões diferentes das de vocês. Então, se você mora, por exemplo, em Cuiabá, não adianta você falar de um problema ligado a, sei lá, a prefeitura, alguma coisa, porque quem vai corrigir vai ser provavelmente alguém do Sul, Sudeste, alguém do Nordeste, que não tem a mínima ideia sobre aquilo. Falem sobre coisas relevantes, tá? Evitem fugir ao tema também. Terceiro, cópia o texto motivador. Infelizmente, isso acontece bastante. O texto de motivação, ele serve para que vocês entendam o contexto, mas vocês devem interpretá-lo, jamais copiar. Então, usem os gráficos que tem lá, usem as estatísticas, peguem os depoimentos, enfim, geralmente ele é formado de 4 ou 5 elementos distintos, né? Mas jamais copie. O texto motivador não deve ser copiado, ele deve ser interpretado. Então, você na tua redação, você vai explicar o porquê daquela estatística, você vai contextualizar um depoimento de alguém que está lá, no texto motivador, tá bom? Cópia o texto motivador, nota zero. E outros. E aí, dentre eles, eu destaco um dos problemas meus, letra ilegível. Capricho na letra. Não é desculpa ter letra ruim. O corretor não vai se esforçar para entender a tua letra. Percebam isso. Ele vai ter em média 3 minutos para corrigir sua redação, e o tempo médio, às vezes até menos. Então, se você tem uma letra minimamente decente, você já está até na frente de outro. Se você tem uma letra difícil, ele não vai se esforçar, ele vai te dar zero de cara. Aí, tá? E, além disso, a falta de propósito de intervenção. Então, você pode ter feito uma redação magnífica. Se você não propôs soluções para aquele tema, você está com zero também. Tá? Isso zero. De maneira geral, para a primeira aula era isso, era só um contexto inicial. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar cada um desses elementos e o que eu gosto de começar ou terminar as aulas falando. Gente, redação tem 2 maneiras só de nós nos desenvolvermos. Leitura e prática. Tá? É isso. Você não vai se tornar um Rui Barbosa em 2, 3 meses, mas se você começar a ler, e quando eu falo leitura, não são apenas os textos clássicos, aqueles autores, o Eça de Queiroz, enfim, aqueles famosos. Leiam, existe literatura pertinente e boa em qualquer área. Procure uma coisa bem escrita na tua área. Você gosta de romance, você gosta de terror, você gosta de ficção. Tem muitos leitores bons. Harry Potter, por exemplo, é um livro muito bem escrito, independente da pessoa gostar ou não. Então procure, desmistifiquem já uma coisa. Vocês não precisam ler apenas os clássicos. Leiam o que vocês gostam, o gênero que vocês gostam, mas leiam leitura de qualidade. Tá? Isso é importante. E a segunda é a escrita, é a prática, né, na verdade. Redação você só melhora praticando. Escrevam. Tá? Mandem para os professores de vocês, nos cursinhos, se for no meu curso, que mandem para mim. Comigo vocês vão fazer nesse curso pelo menos umas 30, 40 redações ao ano, e é isso, porque nós, quando escrevemos, e esse é um problema de qualquer pessoa, qualquer escritor, até aqueles mais famosos, nós temos alguns vícios de escrita que nós não percebemos, passam batido. Por exemplo, vou citar repetição de palavras. Muitas vezes nós não percebemos, nós repetimos várias palavras, e aí é a função do professor, do corretor, olhar e começar a corrigir isso. Né? Então é muito importante a prática. Então vocês vão começar a escrever, o professor vai devolver para vocês, nos critérios, o que vocês precisam melhorar. Garanto para vocês, gente, final do ano, 30, 40 redações feitas, vocês passam de um padrão 400 para um 800 fácil. Tá?
Se vocês se dedicarem, vocês conseguem chegar numa redação padrão 800. Do 800 para 1000 exige um pouco mais, exige cultura geral e até sorte. São pouquíssimos professores de redação que tiram a nota 1000. Por quê? Cai um tema, você tem que estar familiarizado, você tem que lembrar uma citação relevante para aquilo, lá que você pode colocar que vai levar a tua redação a nota 1000. Então, não preocupe-se muito com isso, mas preocupe-se em estar naquela faixa dos 800, que aquela faixa é importante para levar vocês a passar na universidade dos sonhos de vocês. Tá? Pouquíssimas pessoas tiram nota 1000, acho que no último ano foram 53, mas 0,5% é um número significativo, tirou nota 900 ou acima. Vamos procurar chegar nesse 900, tá bom? Obrigado, gente, até a próxima aula.